Bom dia, garotada do sexto ano, garotada ligeira, acelerada. Vão aí já pegando o material de vocês, o caderno, a borracha, a caneta, fazendo as suas anotações para a aula de geografia de hoje, legal? Nós já vamos colocar aí na tela o tema da aula de hoje. Tecnologia a serviço da cartografia, parte 1. E antes de eu apresentar aqui o professor Antônio, também vou deixar aqui um bom dia para os professores guerreiros e parceiros que já estão comigo aqui no chatinho, colocando o nome das escolas e estimulando essa garotada a continuar estudando. Agora sim, vamos lá, professor Antônio, bom dia. Bom dia, professor Carlos, bom dia aí aos alunos, aos professores e a todos que irão aí acompanhar a mais uma aula aí do sexto ano do ensino fundamental dos anos finais. Vamos falar aí de tecnologia, junto com a geografia, mas antes disso, o professor Carlos vai falar o que nós vamos trabalhar hoje. Habilidades de hoje que nós iremos trabalhar na tela para vocês. Analisar os tipos de produtos do sensoriamento remoto, sistemas de informações geográficas, sistema de posicionamento global e a cartografia digital. E relacionar com a produção de imagens de satélite e mapas digitais, entre outros. Unidade temática, formas de representação e pensamento espacial, objeto de conhecimento, fenômenos naturais e sociais representados de diferentes maneiras. E aí, já para a galerinha começar já a pensar no tema da aula de hoje, tem um vídeo muito sério para vocês. Assistam. Olá, meu nome é Luiz Guarino e eu vou apresentar a vocês o CPTEC, Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, localizado na cidade de Cachoeira Paulista, no estado de São Paulo. O CPTEC é um dos centros de pesquisa do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, órgão do governo federal vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. O CPTEC oferece previsões de tempo e clima para todo o território nacional, visando suprir as necessidades de diversos setores da economia, tais como agricultura, transportes, indústria, entre outros. Além disso, no CPTEC são desenvolvidas atividades nas áreas de climatologia, meteorologia por satélite e ciências meteorológicas. Diariamente, nesta sala, um grupo especializado de cientistas e meteorologistas analisa as condições atuais de tempo. Esta análise é feita a partir de dados observados de plataformas de coleta de dados, instrumentos de medição em aeroportos, radares e satélites meteorológicos. Utilizando modelos numéricos de previsão de tempo, processados por um supercomputador, combinados à expertise do grupo de meteorologistas, são realizadas as previsões de tempo para os próximos 7 dias para todo o território brasileiro. Além disso, uma previsão estendida para até 15 dias é realizada usando apenas os resultados do modelo de previsão. O CPTEC, através do grupo de previsão climática, fornece resultados processados pelos modelos globais atmosféricos e acoplados para o Grupo de Trabalho de Previsão de Clima do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Os resultados dos modelos são comparados à série histórica de dados observados de mais de 30 anos, para que anomalias de precipitação e temperaturas máxima e mínima sejam obtidas. Mensalmente, é feita uma reunião climática com a colaboração de diversos institutos e centros de pesquisa do país, realizando a previsão de clima por consenso para os próximos 3 meses. Para as atividades operacionais de previsão de tempo e clima, há o auxílio de um supercomputador. Este supercomputador, denominado Tupã, já foi o 29º supercomputador de maior capacidade de processamento do mundo. Tupã, do Tupi-Guarani, na língua tupi, significa trovão. Para os Tupi-Guarani, Tupã é o responsável por controlar o tempo, o clima e os ventos. Com maior capacidade computacional,
é possível aumentar a resolução espacial dos modelos, fornecendo uma previsão mais confiável. Bom, vocês viram aí no vídeo, né, a importância, né, dos sistemas tecnológicos adotados hoje em dia aí, na introdução aí de temas, né, como por exemplo aí no caso a meteorologia, né? E vocês viram aí a dimensão aí do computador, né, só para essa questão aí meteorológica no país, né? Então vocês vejam, né, como a tecnologia, com o passar do tempo, ela vai avançando e vai introduzindo aí nos mapas, né, várias informações, né, que a gente deseja e que a gente vai ver aí no decorrer da aula, tá certo? Mas antes da gente falar sobre questão de tecnologia, a gente tem que voltar um pouquinho nessa relação de cartografia. Então vamos acompanhar aí na tela, né, a cartografia, né, essa palavra, ela tem origem na língua portuguesa, né, em 1839, né, de uma correspondência aí do segundo Visconde de Santarém, né, que mandou lá uma carta em 8 de dezembro de 1839 ao historiador brasileiro. Ele estava em Paris, né, e ele mandou aí uma carta, né, para o historiador brasileiro Francisco Adolfo de Van Hagen, né, e aí essa data, né, ela ficou internacionalmente conhecida aí, né, como essa data aí da palavra cartografia. Então, na verdade, né, a palavra é próxima aí de carta, e era muito utilizada essa questão, né, de mandar, né, registros através de carta, né, dos mapas, né, e da localização e do percurso que as caravelas faziam, né, no decorrer do tempo. Só que a gente sabe, né, e a gente acaba estudando aí em história, em geografia, que essa utilização de mapas, ele já vem aí, né, bem antes, né, há milhares de anos, né, principalmente aí nas primeiras civilizações, né, para de certo modo estar mostrando a localização da onde está e principalmente para onde vai, né? Então vários elementos foram utilizados para essa formação de mapas e depois essa introdução aí da palavra cartografia, né, essa inscrição aí de uma carta, né, em 1839, o que acaba oficializando essa denominação. Vamos lá para a próxima tela, que aí nós vamos ter aí um exemplo aí da projeção aí de Mercator, de 1587. Então, por meio da cartografia, quaisquer levantamentos ambientais, socioeconômicos, educacionais, de saúde, etc., podem ser representados espacialmente, retratando a dimensão territorial, facilitando e tornando mais eficaz a sua compreensão. Então, nós temos aqui um mapa, né, que na realidade é a projeção aí de Mercator em relação ao mundo, né? Então vejam, né, o formato dos continentes são diferentes do que nós estudamos hoje, mas é que nós estamos falando aí de 1587, século XVI, né, o período lá das grandes navegações. Então tinha, logicamente, ele não tinha essa tecnologia que nós temos hoje, nessa dimensão do espaço que nós podemos ver hoje, naquela época. Então tinha, né, aquela imagem, né, que se coloca, né, e aí ele coloca aí no seu espaço, aí no seu papel, mostrando aí a cartografia da época, tá certo? Vamos lá na próxima tela. Nós temos lá, hoje entendemos cartografia como a representação geométrica, plana, simplificada e convencional de toda a superfície terrestre ou de parte desta, apresentada aí por meio de mapas, cartas ou plantas. Então nós utilizamos mapas, né, principalmente para localizações, né, no espaço maior, né, plantas, principalmente na localização de ruas. Antigamente a gente usava o guia, né, professor Carlos? Hoje a gente usa o GPS, né? Sim. Eu lembro do guia, a gente tinha que ficar procurando, tinha mais de 2.000 páginas, né, de ilustração ali para poder você compreender os lugares, era muita pesquisa. Hoje com o Waze, a gente vai para qualquer lugar. Não, o GPS trocou, né? E hoje a gente usa o celular para estar se localizando, a gente está utilizando meios tecnológicos que acabam substituindo aí o papel. Os mapas, a mesma coisa. Né? Apesar de nós ainda, né, professores de geografia, gostarmos, né, até o professor de história também usa muito, os mapas, né, para mostrar na sala de aula, a localização para os alunos, né, porque a imagem, né, ela também ela é interessante, né, ao vivo, então a gente acaba utilizando muitos mapas. Mas cada vez mais, né, com a introdução da tecnologia, a gente vai introduzindo,
né, os mapas, né, mais digitais aí que nós temos aí, e que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística tem bastante em vários sites deles, tá certo? Vamos continuar aí a aula, vamos para a próxima tela. Nós temos aí a representação gráfica de uma superfície que obedece convenções e normas cartográficas pré-estabelecidas, geral ou parcial, em 2 ou 3 dimensões, Terra, planeta, Lua, céu e etc. E sempre lembrando, né, o formato da Terra, né, colocando para o plano, sempre vai ter as suas deformações, né? Então, a gente transfere um formato, né, circular, vamos dizer assim, né, para ser mais convencional, para um plano, né, e aí, né, ele tem sempre lá as suas dimensões alteradas. O que não pode alterar, né, é o espaço correto na qual cada ponto está identificado. Vamos lá para a próxima tela, que aí tem a imagem do globo terrestre, né? Então nós temos aí o globo terrestre, que logicamente, né, se a gente for ver nessa questão de visualização, né, é uma representação mais original, né, mais, né, do que é realmente o planeta, a Terra até, né, a sua posição, como ela fica. Então ela está numa escala reduzida e representa a superfície de maneira mais fiel do que o planisfério. O problema é que a gente tem que ficar rodando ele, né, diferentemente aí dos mapas, né, que a gente acaba vendo todos os continentes ao mesmo tempo. Não nos permite estudar todos os fenômenos da Terra, né, porque na realidade, né, ele usa aí, né, uma dimensão que proporciona assim, uma visualização menor, né, então espaço bem reduzido do planeta Terra. E aí nós temos aí, né, vários globos terrestres aí que demonstram, né, os países dentro dos seus continentes, né, das ilhas, né, os arquipélagos, mas também temos aí globos terrestres que mostram relevo, que é muito interessante a gente também estar observando. Vamos lá para a próxima tela. Nós temos aí uma imagem de satélite, muito utilizada aí, né, essa imagem aí é a Baía de Guanabara. Então nós podemos utilizar para a verificação da questão aí da geologia, da geomorfologia, né, que é o relevo da região, como a gente observa aí as partes verdes e a parte marronzada aí, que são relevos mais elevados. Nessa parte escura ao centro aí é a Baía de Guanabara, né, junto aí com o Oceano Atlântico. Então toda essa observação a gente consegue ver numa imagem de satélite, que logicamente depois ela é transposta para um livro, né, ou até para uma aula aí de slide, como a gente está apresentando agora. E você, é aquilo que eu falei, né, hoje o satélite ele detalha várias informações, tanto para aspectos econômicos, como aspectos sociais, para aspectos da saúde, né, população, a questão demográfica. Então várias informações nós temos através da tecnologia, o que facilita e muito o trabalho aí para quem principalmente trabalha com dados, que necessariamente não é só o professor de geografia, não é só o professor de história, não é só numa aula, né? Esses dados aí eles são bem representados aí para toda a sociedade, né? Governos utilizam esses dados aí para depois, né, estar refletindo aí num plano de ação e de investimento nas áreas sociais. Inclusive, né, municípios utilizam aí, né, imagens de satélite para cobrar, por exemplo, o IPTU, né? Mas a gente até comentou uma vez numa aula, né, professor Carlos, tem que tomar muito cuidado aí para não confundir uma casa normal com uma casa de cachorrinho, por exemplo, né, como já aconteceu em alguns municípios aí. Não é? É verdade. Isso aí aconteceu, então tem que se tomar muito cuidado na hora que você vai olhar lá e não cobrar 2 impostos aí de 2 casas construídas num terreno, aí de repente você vê a casa do cachorrinho aí da família, tá certo? Vamos lá para a próxima tela, que aí nós teremos aí uma atividade que o professor Carlos terá a honra de estar comentando aí. Galerinha, vamos então agora para a atividade na tela. Observe a imagem abaixo e escreva no chat o que ela está mostrando. Observe aí com calma e coloque aí no chat o que ela está mostrando. Dedinhos no teclado, 2 minutos, já voltamos, participe!
Voltamos para a interação. Professor Antônio, são muitas as respostas aqui e são respostas diversificadas. Nós temos, por exemplo, aqui os alunos da escola Urias Braga Costa, eles colocam que eles estão enxergando uma cidade com lagos, parques e ruas. Aí o professor Fernando traz aqui as respostas dos alunos lá da escola Comendador Francisco Fernandes, que eles estão enxergando rios e matas. E a professora Luzima, ela está trazendo aqui a resposta dos seus estudantes, afirmando que há vegetação, construções, relevo, rio e uma área urbana. E outras respostas se direcionam para a visão de um grande processo de urbanização. Exatamente, mas ela mostra uma cidade que é a principal cidade administrativa do Brasil, e ela tem um modelo de construção, a gente vai observar aí na próxima tela. Essa imagem aí é do satélite aí, que foi montado e construído aí pelos brasileiros e pelos chineses, os Cibers, né? Então o Cibers 2, e aí é a cidade de Brasília. Se a gente observar aí na tela, vai ver que está no formato de avião, e aí tem asa norte e asa sul. Então esse formato aqui de avião que aparece aqui na imagem mostra a cidade de Brasília. Essa parte arrochada é a parte mais urbanizada aí que nós temos, né, com a parte verde, com a parte mais, que é a parte aí da vegetação, e logicamente vai ter lá os lagos, que tem diversos lagos, como foi falado aí, né, no chat aí de vocês. Então a imagem que aparece é a imagem aí da cidade administrativa aqui do Brasil, a nossa capital, que é Brasília. Vamos lá para a próxima tela, vamos lá. Sensoriamento remoto, que é o que nós utilizamos aí, né, para demonstrar essas imagens aí via satélite. O sensoriamento remoto é a técnica de obtenção de informações acerca de um objeto, área ou fenômeno localizado na Terra, sem que haja contato físico com o mesmo. Então aquela imagem que a gente viu, tanto a imagem de Brasília, como a imagem de Baía de Guanabara, ela vem através deste processo, que é o processo vindo aí de uma imagem do satélite, né, que está lá no espaço, né, na órbita da Terra, e aí ele vai passando essas informações para os computadores que nós temos aqui, né, no nosso país ou no mundo, aí, dependendo aí de qual país utiliza. Na próxima tela a gente vai ver como é que é mais ou menos esse trabalho aí. Então, satélites artificiais são plataformas estruturadas para suportar o funcionamento de instrumentos de diversos tipos e, por isso, são equipados com sistemas de suprimento de energia, painéis solares que convertem a energia radiante do Sol em energia elétrica e armazena em baterias de controle de temperatura, de estabilização, de transmissão de dados, etc. Então, a gente está observando aqui o satélite no espaço, ele pega a informação na Terra, né, e dessa maneira aqui, ele transporta para a antena receptora que vai, né, transportar essa imagem para o computador e aí, né, com essas cores, ele vai transformar aquela imagem de diversas cores, como mostrou aí na imagem, numa imagem que ele estava observando. Então é um tipo de imagem fotográfica, né, diferentemente da imagem de fotografia que nós tiramos, que o computador, logicamente um computador especializado, ele transforma naquela imagem na qual o satélite rastreou através desse procedimento que vocês observaram aí, tá certo? Vamos lá para a próxima tela. E aí nós temos aí o Cibers, o último que foi lançado aí pelo Brasil e a China, o Cibers 4A. Esse Cibers 4A, ele foi o 6º satélite da família Cibers, ele foi lançado aí em 20 de dezembro de 2019 pelo foguete aí de longa marcha 4B, né, no centro de lançamento lá na China de Taiwan. As atividades de montagem, integração e testes, né, que é chamado de AIT, do satélite Cibers 4A, foram realizadas no INPE, né, que é aqui o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, no Laboratório de Integração e Testes, o LIT, situado aí no INPE, né, em São José dos Campos, aqui em São Paulo. Tá? Então, o Brasil, aí, a AIT teve início em novembro de 2017 e finalizado aí em abril de 2019. Então, é o 6º satélite da família aí, Cibers. É importante retratar
que os técnicos, né, que os engenheiros aqui do Brasil já têm, né, esse domínio, né, dessa tecnologia aí dos satélites. O que falta aqui para o Brasil é uma base de lançamento, que aí nós dependemos aí da China para lançar, mas que brevemente, com certeza, aí teremos aí, e já tivemos, né, no Maranhão, mas infelizmente aconteceu um acidente, um desastre aí que acabou matando diversos engenheiros e técnicos naquela época. Na próxima tela nós temos aí uma imagem de satélite de São Paulo, que vocês estão observando aí, né? Então essa mancha roxa também é uma mancha urbanizada, ela também vem aí de uma imagem do Cibers 2, tá? De 2004. Então essa imagem aí é da cidade de São Paulo e logicamente das regiões próximas de São Paulo aí, que nós denominamos aí de Grande São Paulo. Agora nós vamos entrar num link, né, num site que é do Google Earth, né, nós vamos estar entrando aí, tá, vai estar lá, né, para vocês aí no repositório, e nós vamos ver aí a Terra à noite, tá, então nós vamos explorar, né, interessante essas imagens porque ela vai acabar, né, mostrando várias imagens aí de várias cidades à noite, né, a luminosidade delas, tá, então as luzes acesas à noite e a NASA, né, ela faz essas pesquisas que podem ser, né, por questões populacionais, questões econômicas. A primeira delas é de Tóquio à noite, né? Então esse ponto amarelo que está mostrando aí na região, né, nordeste aí da Ásia, né, está mostrando aí o Tóquio como sendo aí uma das cidades mais populosas e iluminadas do mundo, tá? E nós temos aí a luminosidade nessa cidade. Nós vamos ter uma outra cidade bastante iluminada aí, né? Na realidade é o Rio Nilo, né? Então o Rio Nilo também tem aí, né, uma projeção bem iluminada aí, né? Tanto no seu, né, de todo o seu leito aí, né, até a sua foz, né, lá no delta do Rio Nilo, bastante iluminado aí à noite. Depois nós vamos ter aí uma outra, né, imagem, que aí está mostrando a Nova Delhi, na Índia, à noite, né, bastante iluminado. Então esses pontos aí são pontos bastante povoados aí no planeta, né, então eles usam essas imagens aí, logicamente, né, para fazerem aí as suas pesquisas e as suas informações, principalmente quanto à urbanização, quanto à distribuição populacional. Nós temos aqui Nova York, né, sendo aí também considerada aí uma das cidades mais populosas, né, e aí também com uma iluminação, né, bastante, né, abrangente, né. Tem aí os Estados Unidos no seu geral, né, uma parte aí dos Estados Unidos, a parte central, a parte leste, e vejo que é tem bastante luminosidade aí, né, então, né, uma concentração populacional, principalmente nessa região leste dos Estados Unidos. E para finalizar, nós temos aí Hong Kong à noite, né, que também é bastante iluminada. Então são algumas aí dessas imagens que nós podemos estar observando, né, que é interessante porque, né, dá uma outra visualização de imagens, né. No caso aí, essa luminosidade mostra a grande concentração urbana, né, que se tem nessas regiões, né, e a importância dessas cidades, né, no aspecto econômico, no aspecto social, no aspecto político, no geral aí, que a gente acaba estudando, tá certo, pessoal? Infelizmente o tempo acabou. Entre aí no Saiba Mais, faça uma pesquisa aí, né, é o site aí do Cibers, né, tem bastante informação aí dos nossos satélites aí, né, que é importante retratar isso aí. Quero agradecer aí a participação de todos no chat, agradecer a participação aí na aula, quero agradecer novamente a parceria aí do professor Carlos. Obrigado, professor. Legal, imagens muito bonitas, né? Aí olha como a tecnologia nos ajuda muito a ensinar geografia para essa garotada. E aí, garotada, vocês vão começar a estudar. Vão lá no Google Maps, no Google Earth, peguem lá o mapa da sua cidade, da sua região. Explorem mais essa questão aí da cartografia. Bom trabalho para os profs, bom estudo para a garotada. Avalie a aula no final. Até a próxima aula. Tchau.